Vamos primeiramente fazermos juntos uma confissão de fé, antes de que a gente entre no texto bíblico da mensagem dessa manhã. Se você não trouxe ela de papel, tá tudo bem, apenas pegue aí o teu celular, o que você faz para conseguir acessar a palavra. Mas essa é uma confissão de fé. A confissão de fé a gente faz diante daquilo que a gente não vê, mas a gente crê, né? Fé é a certeza de coisas que nós de coisas que nós não vemos, a convicção de coisas que nós esperamos. Então vamos fazer uma confissão de fé apenas para que você lembre a si mesmo a respeito daquilo que está diante de você nessa manhã. Então diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. Passará céus e terra, mas essa palavra não passará. E nada, absolutamente nada, vai impedir que ela se cumpra da minha vida. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus. Vamos avançar. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, verso de número 42. Estamos pela 8ª vez abrindo o mesmo texto, porque a partir deste ensino de 14 mensagens, com base em Atos, no capítulo de número 2, versos 42 a 47, nós estamos fundamentando marcas importantíssimas da Igreja de Jesus. Marcas que são percebidas na igreja que é formada no primeiro século, a igreja primitiva, a igreja que ouviu as instruções do Senhor e dá os primeiros passos da continuidade do legado de Cristo Jesus. E como igreja United, aqui em Pinheiros, nós somos, antes de tudo, a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus, nós precisamos estar tanto atentos aos seus ensinamentos, quanto à prática da igreja dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos uma boa base para nos espelharmos aqui, especialmente durante essa série, temos fundamentado essa essência da igreja. Então hoje nós estamos no 8º episódio da série Essência. E nós vamos continuar aqui observando mais um aspecto dessa igreja tão maravilhosa e tão inspiradora para nós no nosso tempo. Amém? Atos 2:42, a Bíblia diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Nós já observamos todos esses aspectos que estão aqui, mas agora a gente chega também no verso 44, onde a Bíblia diz que os que criam se reuniam num só lugar. Essa reunião num só lugar, ela demonstra unidade. E essa foi a pauta da nossa última reunião. Falamos sobre unidade no domingo passado. Agora nós chegamos para observar mais uma marca importantíssima da igreja de Atos, que está na sequência desse texto. A Bíblia diz que e compartilhavam tudo o que possuíam. Em outras versões, diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia continua falando sobre essa marca no verso 45, dizendo que eles vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Até aí é suficiente para que a gente possa começar a conversar nessa manhã. Hoje nós abordaremos a generosidade na vida da igreja. E quando nós falamos sobre generosidade, nós precisamos aqui partir de uma premissa que nós estamos falando a respeito de uma entrega voluntária de recursos que possuem valor. Sejam ele o nosso tempo, a nossa energia, o nosso serviço, a forma como a gente pode servir as pessoas de diferentes formas, inclusive também com os nossos recursos financeiros. A verdade é que a generosidade era uma marca muito bela daquela igreja e continua sendo uma das marcas mais belas do povo de Deus, ou deve continuar, e por isso nós estamos meditando aqui. O livro de Atos mostra a história de uma igreja que não debatia a respeito de generosidade como um conceito abstrato, mas que vivia de forma concreta e prática. Aqueles primeiros cristãos foram capazes de transformar o meu em nosso. E antes que a gente possa meditar de forma mais específica sobre a essência do ensinamento aqui, eu quero desfazer algum possível estigma a respeito do que nós lemos até então. Aqui nós não estamos falando a respeito de um sistema econômico institucionalizado, mas de um reflexo do espírito de comunhão que aqueles irmãos viviam.
O que estava acontecendo ali dentro daquele contexto é que a comunidade dos novos convertidos recebeu muitos e muitos novos convertidos num mesmo momento. A igreja de Atos começa com a vinda do Espírito Santo, Pedro se levanta e ele prega, e milhares de pessoas são acrescentadas à igreja de Jesus. A Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. E ali, naquela reunião, no primeiro sermão de Pedro, existiam pessoas vindas de muitas outras regiões. E muitas dessas pessoas não voltaram para casa de imediato. E a comunidade local, então, precisou encontrar formas de sustentar essa multidão de discípulos. Essa palavra aqui, que faz referência à tradução ter tudo em comum, que nós falamos aqui, transmite a ideia de compartilhar o que se tem em favor do outro. Assim, então, esse compartilhar tudo o que possuíam foi uma resposta espontânea. Repita isso comigo, espontânea. Foi uma resposta espontânea e prática a essa realidade e a essa necessidade. Então, essa era uma expressão voluntária de amor. O que o texto nos mostra não significa que todos venderam tudo e aboliram a propriedade privada. Inclusive, na continuidade no texto de Atos, mostra que os cristãos possuíam casas. E eles não eram obrigados a vender. Inclusive, quando Ananias e Safira entram naquele dilema de mentirem para o Espírito Santo, talvez você conheça o texto ou talvez não, mas está lá em Atos no capítulo de número 5, a gente vê que na continuidade, eles são repreendidos por Pedro, que diz para eles o seguinte: a propriedade era de vocês, para vocês venderem ou não, como vocês quisessem. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, e vocês poderiam entregar ou não. Repare que não existe uma obrigatoriedade para que assim fosse, mas existia um tipo de inspiração que conduzia a igreja a uma entrega voluntária, em amor, com base naquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, o princípio é que, na verdade, as propriedades, embora ainda sendo privadas, não eram mais exclusivas, mas subordinadas ao amor. Então, o ter tudo em comum aqui significa que os meus bens pessoais estão a serviço do corpo de acordo com a necessidade. Ou seja, o meu se torna nosso voluntariamente na medida em que há necessidade. Quem entendeu comigo o conceito da generosidade da igreja aqui? Então, irmãos, na continuidade, nós precisamos refletir antes de abrir um texto que vai nos dar aqui a inspiração correta, que também inspirou a igreja de Atos. Nós precisamos entender que vivemos em um tempo que pouco olhamos para o lado na nossa sociedade. E como igreja do Senhor, nós precisamos manter a essência daquilo que Jesus nos entrega como seus discípulos. Então, de todo modo, em muitos aspectos, a igreja de Jesus ela vai ser contracultural. O que não é normal, culturalmente falando, muitas vezes para nós como igreja deveria ser. E nessa manhã eu quero refletir no princípio que fazia com que essa igreja conseguisse ser tão espontânea nesse ato que muitas vezes é tão difícil para nós como igreja. E eu digo para nós, não apenas na nossa vida comunitária de igreja, mas na nossa vida em geral. Porque a generosidade para a igreja de Jesus não deve se limitar a um reduto eclesiológico quando a gente se reúne aos domingos, mas deve ser parte da nossa essência para ser manifesta ao mundo onde quer que nós estejamos. Quem está comigo ainda? Então, o que foi que eles entenderam que talvez nós ainda não entendemos? O que talvez nós nos esquecemos? O que moveu o coração deles ao ponto deles abrirem mão do que era seu para que ninguém entre eles passasse necessidade? Eu quero agora que você abra a sua Bíblia comigo em João, no capítulo de número 3, verso 16. E a gente vai ler essa passagem do Evangelho de João e também uma passagem que está diretamente relacionada a ela na primeira carta de João, depois no capítulo 3, 16 também. Mas primeiro abra lá em João 3, 16. Conseguimos entregar para todo mundo? Tá um pouco mais fresco, gente? Eu tô com muito calor, mas eu espero que vocês estejam com menos calor do que eu. Se você quiser mais, basta levantar sua mão. Nossa equipe vai te servir de novo, tá? Para ajudar a manter o ambiente um pouco mais fresco
aqui em breve, gente. A gente vai conseguir ter condições melhores aqui. A gente está no comecinho, mas a gente já pode ver ar-condicionado aqui. A gente já pode ver a nossa casa definitiva também. Por enquanto, nós somos os 120 reunidos no andar superior, amém? Lá de Atos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e batizou eles com línguas como que de fogo. Então, certamente estava calor lá também. A gente faz um esforço, né, para... Amém. Mas era um vento impetuoso também. Espero que você esteja sentindo esse vento com ventilador. Muito bem, João 3,16. Esse, certamente, é o versículo mais popular das Escrituras, eu acredito. Mas eu quero chamar a sua atenção para que a gente medite no que está por detrás dessas palavras aqui nessa manhã. A Bíblia diz em João 3,16, e o contexto aqui era uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um mestre da lei. E Nicodemos vai, na calada da noite, ter um encontro com Jesus para interrogá-lo acerca de algumas coisas. E Jesus, em sua humildade, em sua mansidão, começa a instruir um mestre da lei, da mais alta patente no que diz respeito à religião daquele tempo, mas alguém muito curioso para entender quem era aquele Cristo e quem era o Deus a respeito de quem esse Cristo estava pregando. E Jesus começa a dialogar com Nicodemos a respeito da obra do Espírito Santo, a respeito do papel dele como Filho de Deus nessa terra. E ele chega no verso 16 para dizer: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente você já ouviu esse verso, mas eu quero te chamar a atenção, meus irmãos, para a base, que deve ser também a nossa base, de entrega. A Bíblia diz que o amor de Deus foi manifesto de uma forma. E essa forma foi uma forma de entrega. O amor de Deus, ele não se manifestou apenas em palavras, mas numa ação de entrega completa. A maior expressão do amor divino foi definida pela capacidade dele entregar o que ele tinha de mais precioso. Ele mesmo, na forma do teu único filho. Ao longo da história da humanidade, desde o Éden até a vinda de Cristo, nós vemos Deus manifestando o seu desejo de se relacionar com a humanidade, estabelecendo alianças, desde a era de Adão, né, na aliança adâmica, mas também depois da queda. Nós vemos a aliança noética, vemos a aliança mosaica, e ao longo desses milhares de anos até a vinda de Jesus, nós vemos um Deus que ama tanto a humanidade que, mesmo não podendo até então se aproximar da humanidade como ele queria, por causa do pecado do homem que separou o homem de Deus, ainda assim, Deus foi zeloso em manifestar o seu amor por nós. As muitas tragédias que vemos acontecendo, inclusive com o povo que Deus escolheu para enviar o Messias, muitas vezes eram trágicas por consequência da desobediência do homem. Mas mesmo diante da desobediência do homem, Deus sempre se mostra desejoso em se aproximar da humanidade. A verdade é que quando nós olhamos para essa relação na antiga aliança, nós vemos um Deus amoroso e que em todas as suas ações anunciava um prelúdio de Cristo. Anunciava o tempo em que ele enviaria o Cordeiro Santo, que seria o sacrifício definitivo para que agora nós não olhássemos para Deus como alguém que está distante, mas para alguém que se aproximou de nós por meio do sacrifício de Jesus e construiu um lindo e livre caminho para nos achegarmos até Ele, como se o nosso pecado nunca tivesse existido. E quando eu falo sobre pecado aqui, é importante que nós entendamos que estamos falando sobre o pecado originário, o pecado do qual originou todos os outros pecados. Hoje, nós podemos nos achegar a Deus porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, mas este pecado, em suma, ele é o pecado que nós herdamos de Adão. O pecado que um dia nós recebemos por herança, um dia Jesus levou na cruz. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui. E quando ele fala desse tipo de amor que foi capaz de fazer com que ele mesmo fosse pregado na cruz do Calvário,
Ele está mostrando para nós um tipo de amor radical. Um tipo de amor incomparável. Um tipo de amor que faz com que ele desse primeiro o seu filho, sem que antes nós tivéssemos feito nada para merecer. Um tipo de amor que não visa os seus próprios interesses. Um tipo de amor que não espera nada em troca. Esse é o tipo de amor de Deus por nós. Quando a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, nós precisamos compreender que esse verbo está declarando um ato consumado. Deus te amou e ponto final. Não existe nenhuma abertura bíblica para que criemos uma suposição de que o amor de Deus varia. Porque o amor de Deus não é um sentimento volátil como o nosso muitas vezes. O amor de Deus é um fato consumado. Não existe nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não existe nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Agora, uma vez que compreendemos esse amor, o que nós podemos fazer é ter uma vida que agrade a Ele ou não. São coisas diferentes. Mas nós precisamos entender que, inclusive, a base de correspondência para uma vida que agrada a Deus é o amor invariável dele por mim. Quanto mais eu entendo o quanto Deus me ama e o que Ele fez para expressar o seu amor por mim, mais eu sou provido de graça para corresponder a essa obra consumada na cruz do Calvário e manifestar esse amor dele para o mundo. Amor que me encheu, amor que me transbordou ao ponto de, inclusive, me direcionar a expressar esse amor com a minha capacidade de me doar pelo outro. Era isso que essa igreja de Atos havia entendido. Era a partir desse prisma que eles agiam em direção do outro. Agora, abra sua Bíblia comigo em 1 João, no capítulo 3,16. Esses textos são completamente conectados, inclusive é interessante perceber que são os mesmos versículos, 3,16. Mas agora na primeira carta de João, ele diz, a respeito do amor, e até mesmo para dar embasamento no que eu disse agora, olha o que na sua primeira carta João diz. Nós sabemos o que é o amor. Vocês estão chegando lá ainda, né? João diz, nós sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. João está começando, escrevendo aqui, a respeito da principal base de compreensão, a principal base didática, a principal base pedagógica do entendimento do que é o amor. E ele está dizendo, nós sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. E ele continua dizendo, portanto, também devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Repara, irmãos, que João 3,16 diz que Deus tanto amou que deu. Deus tanto amou que se entregou. E agora, 1 João, ele está falando com a igreja, ensinando para nós que, porque entendemos o que é esse amor, nós também devemos se entregar pelo outro. Repara que a inspiração divina é a base, mas as nossas ações mostram se entendemos o que ele fez ou não. Quem está comigo ainda? Então, irmãos, é incoerente nós termos e usarmos o que temos só para nós. Porque o cristão que possui, mas não reparte, que vê a dor, mas não se move, vive em contradição com a graça que recebeu. Nós não fizemos nada para receber e nós simplesmente, pela fé, podemos acessar um tipo de benefício na cruz do Calvário que o suor humano não é capaz de conquistar, mas que uma gota do sangue de Jesus é capaz de fazer aquilo que uma vida de suor humano não é capaz de fazer por nós. Quando nós entendemos isso, a nossa correspondência, ela vira uma inspiração, ela vira automática, ela vira de uma forma que mostra ao mundo, sem que nós façamos muitos esforços, por quem vivemos, pelo que vivemos, para quem vivemos. Porque a incoerência, meus irmãos, não está em ter, a incoerência está em reter.
O problema não é o muito, nem um pouco, mas a capacidade de significar eternamente aquilo que chega na sua mão. Eu vou repetir. O problema não está em ter, o problema está em reter. O problema não é termos muito ou termos pouco, não é essa a questão. A questão é a incapacidade de dar significado eterno para aquilo que chega nas nossas mãos. É dessa forma que somos inspirados pelo nosso Senhor, porque um autêntico filho de Deus não é tomado pelo desejo de posse, porque ele entende que foi chamado para ser mordomo. É por isso que Tiago é contundente em dizer no capítulo 2 da sua carta, de que a fé sem obras é morta. E naquele contexto, Tiago está falando sobre generosidade. E ele está dizendo que a fé que não se torna generosa não reflete aquilo que recebemos de Cristo Jesus. Porque aquilo que recebemos dele foi por causa da sua generosidade. Agora o problema é quando especialmente os nossos recursos financeiros, ou seja, o dinheiro, deixa de ser instrumento e passa a ser objetivo. Porque aí nesse caso o nosso foco passa a estar mais no que o dinheiro pode comprar do que em como ele pode ser útil para servir alguém. Nesse ponto, para muitos, o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser senhor. E é isso que Jesus repreende em Mateus 6. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. E na continuidade, Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Meu irmão, a única vez que Jesus menciona nos evangelhos um outro tipo de senhor, essa menção é em relação ao dinheiro. Porque ele sabe o lugar no nosso coração que o dinheiro pode ocupar. E Jesus está falando: eu não divido o meu senhorio com o dinheiro. Ninguém pode ter dois senhores. Porque, de fato, quando nós temos um senhor, nós servimos a ele. E quando nós invertemos a lógica, quando nós passamos a servir o dinheiro ao invés do dinheiro servir a nós, quando nós dedicamos a nossa vida apenas centrada na possibilidade de termos e acumularmos, meu irmão, você talvez ainda não tenha percebido, mas você se tornou um escravo do dinheiro. O dinheiro se tornou a motivação máxima e central da sua vida. Se tudo que você pensa está única e exclusivamente ligado à possibilidade, à capacidade de você ter algo, irmão, então tudo que você faz vai girar em torno disso. E o dinheiro sai das suas mãos como um bom servo e entra no seu coração como Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, do contrário, também é importante que nós entendamos que não é o dinheiro que é a raiz de todo mal. Jesus não tem problema em você ser rico e próspero financeiramente. Não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. O dinheiro não é mal em si, irmãos, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é do diabo, amém? Deus é o criador dos céus e terra, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Inclusive no nosso tempo aqui nessa terra, nós também não somos donos de nada. Nós somos incumbidos da capacidade e responsabilidade de administrar recursos enquanto estamos aqui. Mas o que é que você trouxe quando você veio para cá? E o que é que você vai levar quando daqui você for embora? Ou seja, você tem uma responsabilidade temporária de administrar coisas que não são suas. Porque quem criou todas essas coisas foi o Senhor. Quem está entendendo? Agora, esses recursos, eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Você pode usar uma faca para cortar cebola e pode usar uma faca para matar alguém. Você pode usar um avião para fazer uma viagem de um país para o outro, e você pode usar um avião para colocar ele nas torres gêmeas. Quem está entendendo? Então a condenação do nosso Senhor aqui em relação ao dinheiro não está no dinheiro em si, mas no coração do homem. Aqui sim pode ter inspiração para o bem e para o mal. Agora, se nós somos pessoas de propósito, pessoas que entendemos de onde viemos e para onde voltaremos, e a nossa missão nesse tempo em que estamos aqui, não tem como não significar de propósito aquilo que chega na minha e na sua mão. Quem está entendendo? Se você é uma pessoa de propósito, os seus recursos devem ser usados com propósito. Aleluia!
Então, você só deveria ter medo de prosperar se o que você está fazendo com o seu dinheiro é algo errado. É melhor o dinheiro na sua mão ou na do traficante? O problema não está nos recursos chegarem nas suas mãos. O problema está na cobiça que corrompe o coração do homem. Porque o compartilhar se torna difícil quando você permite ser mensurado pela posse. E esse é o paradoxo que a gente vive enquanto cristãos, que caminhamos contra a cultura do mundo. Porque no mundo, quanto mais você tem, mais você é. Quanto mais posse você tem, melhor você é visto. No evangelho do reino de Deus que Jesus veio anunciar, você ganha vida depois de morrer. Os últimos serão os primeiros. Quem está comigo ainda? E a sua verdadeira vida só será encontrada quando você for capaz de entregar a sua completamente ao Senhor. Então, se a métrica do meu e do seu sucesso for apenas material, compartilhar vai ser sempre doloroso. Mas quando a nossa métrica e o nosso quando a nossa métrica, ela tem propósito eterno, tudo que chega nas nossas mãos ganha destino no reino. Essa é a diferença entre viver para acumular e viver para transbordar. É aqui que a generosidade se torna privilégio. E aqui nós nem estamos falando do quanto se tem. Estamos falando de um entendimento e de uma essência de coração. Porque é essa a questão. Porque ninguém é rico demais que não possa receber. E no reino de Deus, ninguém é pobre demais que não possa dar. Porque a entrega tem muito mais a ver com o coração do que com aquilo que a nossa mão está entregando. Quem está entendendo? Tem a ver com a postura do nosso coração a entregar. A prosperidade bíblica, ela é mensurada por isso. Quem está comigo ainda? Então Jesus, ele vai ensinar sobre prosperidade. Ele vai ensinar sobre generosidade. E olha só o que ele vai dizer em Marcos, no capítulo número 6. Abra comigo lá, Marcos 6. A gente está caminhando para o final. Marcos 6, 35. Gente, se alguém quiser mais água saborizada, água, faça um sinal com a sua mão para a gente servir você. Eu gostaria de muitas aqui, se eu pudesse tomar muito. Eu não posso, gente, é brincadeira. Se eu ficar só bebendo, eu não vou pregar. Era certo, eu tenho água aqui já. Obrigado, Senhor, pelo vento impetuoso do seu Espírito chegando em mim. Me ajuda a pregar, gente. Eu estou com a temperatura aqui de uns 58 graus, mais ou menos. Vai dar certo. Vamos lá, Marcos 6, 35. Aqui nós leremos o que antecede o momento da primeira multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz que ao entardecer, os discípulos foram até ele, ou seja, até Jesus, e disseram: esse lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprarem algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Pausa comigo, vamos refletir juntos nesse texto. Uma multidão, gente. A Bíblia diz que ali estavam milhares de pessoas, era muita gente. Se eu não me engano, eram 5.000 homens. Era muita gente. E aí os discípulos têm um raciocínio lógico. Vamos mandar essas pessoas irem para casa, né, para que elas possam comprar alimento para comer. Já está todo mundo com fome, já está ficando tarde. E Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Eu imagino, e Jesus, ele é muito intencional nos seus apontamentos, nas suas perguntas. Eu imagino a crise na cabeça dos discípulos ali. Cara, o que Jesus está tentando ensinar para a gente aqui agora? Porque é óbvio que não tem como a gente providenciar alimento para essa multidão, para essas milhares de pessoas. E aí, na continuidade, a Bíblia diz que... já tem? Tá bom, obrigado. Na continuidade, a Bíblia diz o seguinte: nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Vão verificar o que é que vocês têm. Imagino que talvez os discípulos foram: cara, esse Jesus, ele ficou maluco agora, porque
Está na cara que não dá para alimentar todo mundo. Gente, imagina 5.000 pessoas, muita gente. Mas aí a Bíblia diz que eles vão verificar. E eles voltam e informam: 5 pães e 2 peixes. Eu acho interessante a gente ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, que quando Jesus fala: providenciem vocês mesmos alimento para eles, é evidente que Jesus sabia que eles não tinham naturalmente o suficiente para alimentar a multidão. Jesus sabia disso, mas Jesus estava sendo intencional em dizer para eles: vocês são responsáveis pelos outros. Vocês têm responsabilidade para com os outros. Agora, mesmo que eles tivessem entendido isso, como é que eles conseguiriam arcar com essa responsabilidade? Aqui está a chave, irmãos. E é nesse caminho que Jesus nos conduz. Talvez você está aqui nessa manhã e esteja pensando: puxa, existem tantas realidades nesse mundo que eu gostaria de mudar, mas meus recursos são insuficientes para isso. E Jesus está perguntando: o que é que você tem? Quando Jesus nos faz essa pergunta, Ele já sabe do que vai acontecer depois. Mas Ele está tentando ensinar para mim e para você que o pouco que nós temos, quando consagrados a Ele, ganha uma capacidade de multiplicação incalculável para nós. É isso que o nosso Senhor está nos ensinando. E Ele está ensinando os seus discípulos: o que é que vocês têm? Tragam para mim. Repara que, naturalmente falando, a capacidade dos discípulos era improvável de que algumas pessoas fossem saciadas. Mas quando esses 5 pães e 2 peixinhos são consagrados na mão do Senhor, essa consagração está nas mãos daquele que pode prover uma multiplicação que nós não podemos. O milagre da multiplicação acontece a partir da partilha. Quem está entendendo isso aqui? Talvez você esteja esperando ou crendo por multiplicação na vida de alguém, e talvez Deus esteja falando com você: multiplica na vida dele por mim. Consagre aquilo que você tem nas minhas mãos para que eu possa multiplicar na vida dele. Porque se o recurso que Deus nos deu chega na minha mão com esse entendimento e propósito, eu não vou ter problema em partilhar. Eu não vou ser movido pela ganância de reter. Porque o meu Senhor, Ele é capaz de alimentar 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Meus irmãos, não é sobre 5 pães e 2 peixinhos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é sobre 5.000 homens com fome. Mas também. É sobre o entendimento de que aquele que está diante de nós nos convida para participarmos de um milagre no mundo. Aqueles que são convidados a seguir Jesus, como discípulos radicais que estão caminhando com Ele. Quando eu falo radicais, irmãos, eu estou falando radicais na sua entrega a Jesus. Radicais no amor por Jesus, entende? Esses discípulos que caminham próximos de Jesus, eles não apenas são providos pela bênção, eles participam da multiplicação. A Bíblia diz que Jesus fez muitos seguidores enquanto caminhou aqui, e aquela multidão seguia Jesus. Inclusive, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus faz uma travessia. Ele atravessa o mar, ele chega do outro lado, e a Bíblia diz que a multidão segue Jesus. A multidão aparece lá de novo. Depois dessa cena, eles continuam seguindo Cristo. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão e diz assim: vocês estão me seguindo, não porque entenderam o sinal, mas porque eu lhes dei de comer. Repara que mais importante do que participar da bênção de receber do Senhor algo que a gente necessita, é entender o sinal daquilo. E é isso que Jesus está provocando de reflexão na multidão. Eu gostaria que vocês me seguissem, não porque eu supri uma necessidade, mas porque vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui. E o sinal que Cristo veio dar é: o reino de Deus é chegado entre nós. Por isso os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os leprosos estão sendo curados. Eu vim marcar um novo tempo. E, inclusive, nesse aspecto, ele veio marcar um tempo em que a prosperidade, ela não é mensurada pelo quanto podemos acumular, mas pelo quanto de Deus somos capazes de revelar ao mundo, por causa daquilo que já compreendemos que Ele fez por nós.
As nossas necessidades, ou melhor, o suprimento das nossas necessidades é promessa, irmão. Promessa é promessa, não deve ser o objetivo. Você não deve trocar o Deus das promessas pelas promessas de Deus. Muitas pessoas passam a idolatrar as promessas. Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo. Por que você está na igreja? Porque eu creio que Deus vai fazer isso na minha vida, porque eu creio que Deus vai me dar algo. Irmão, você precisa entender que o que você mais precisa, você já tem. O que Deus pode te acrescentar é consequência de você ter encontrado nele a provisão maior. Você não segue a Deus pelo que Ele pode te dar, você segue a Ele pelo que Ele já te deu, e Ele deu a si mesmo na cruz do Calvário. Isso é suficiente para que nós o amemos, isso é suficiente para que nós nos entreguemos todos os dias, porque Ele já se entregou por mim. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu me lembro de um momento da vida, ano passado, na verdade um dia, um fato na minha vida. Eu estava com a minha esposa no carro, indo para algum lugar que eu não me lembro aonde, mas parei num semáforo ali perto do Ibirapuera e tinha um homem vendendo chicletes. E ele chegou me oferecendo chiclete e eu abri o vidro, falei, irmão, me dá um chiclete e tal. Peguei um chiclete, falei, qual é o seu Pix? Ele me mostrou, me deu um cartão, ele me deu um card assim para eu tirar uma foto do Pix, né, porque o semáforo já ia abrir. Eu peguei o card assim, tirei a foto, devolvi para ele, Deus te abençoe e tal, fui embora. Falei para ele que eu ia fazer o Pix, né, evidente, e fui embora. Enquanto nós estávamos caminhando e andando, e aí paramos no próximo semáforo, eu falei, agora eu vou fazer o Pix para ele, né? Abri meu aplicativo do banco, fui olhar a foto, e quando eu abro para ver a foto, adivinha? Eu tinha colocado o card assim, na direção da minha perna, para tirar a foto. Só que, quando eu fui olhar a foto, só tinha a minha perna. Aí eu falei, Senhor, meu Deus, começou a vir sobre mim um sentimento de culpa, né? Tipo, cara, vou ficar devendo o cara que estava vendendo chiclete. Não tinha como eu voltar, eu já estava longe. A gente entrou ali, acho que na 23, e fomos embora, assim, muito lá na frente eu parei, e a gente estava atrasado já para um compromisso. Quer dizer, estava na hora, se a gente voltasse a gente ia atrasar muito, não dava. Eu falei, Senhor, abençoe esse homem. Abençoe esse homem. Multiplique na vida dele. Que esses 5 reais sejam multiplicados na vida dele. Que aquilo que eu não pude entregar para ele, o Senhor multiplique através de outra pessoa. E falei mais. Fiz uma promessa de multiplicação. Se um dia eu passar lá e eu ver esse homem de novo, eu vou dar 10 vezes mais para ele. Uma forma de tentar me abster do sentimento de culpa. Aí daqui a pouco a minha esposa... Gente, quando a Bíblia fala que a mulher sabe edificular, a mulher sabe edificular. A minha esposa, ela olhou para mim assim e falou... será que você não tirou a foto naquele modo live? Que ele capta um movimento por alguns frames ali, da foto. E aí, pode ser que ela esteja aí. Volta alguns frames aí e tenta achar a foto. Ela não falou com essas palavras, né, mas ela disse isso. É que eu entendo isso, né? Aí eu peguei meu celular, estava no modo live, voltei e achei a foto do cartão. A foto que eu queria tirar. Aí eu falei, obrigado, Senhor, a foto está aqui. Agora eu vou poder pagar o homem. Aí veio o questionamento. Quanto é que você vai dar? Essa é a hora. E aí o Senhor me questionou assim, você não pediu que eu multiplicasse na vida dele? E os 50 que você falou que gostaria de dar? Você vai reter essa multiplicação? Ah, irmãos, não sei se você está entendendo. Eu comecei a ser questionado por aquele pensamento. Você daria só por culpa? Ou seria por generosidade mesmo? Na hora, eu não tive dúvidas, coloquei 50 e mandei. Mas, meus irmãos, o problema é que muitas vezes nós queremos exigir que Deus ou outra pessoa faça o que nós não estamos dispostos a fazer. Às vezes nós somos rápidos em apontar o dedo e dizer, mas deveria fazer isso, mas deveria fazer aquilo, e nós? Será que nós somos capazes de fazer aquilo que julgamos necessário que o outro faça?
aquele entendimento invadiu o meu coração, da compreensão de que, na verdade, irmãos, é como Jesus instrui os seus discípulos. Deus está promovendo multiplicação nessa terra através de nós. A grande questão é, nós estamos dispostos a sermos esses canais? Muitas vezes nós queremos ser como represa. A gente vem para o culto pensando, Senhor, o que é que você vai me dar? O que é que você tem para mim? Com essa perspectiva de acúmulo. Mas a verdade é que Deus nos colocou aqui como canais, como bons mordomos, administradores dos recursos, que por sua graça, Ele nos dá a dádiva de recebermos. Quem está comigo ainda? E por fim, eu quero fechar apenas te mostrando o que é que Paulo, um dos apóstolos do Cordeiro, responsável pela fundação da igreja, Paulo, aquele que recebeu instruções do Senhor e que caminhou também junto com os apóstolos que caminharam com Jesus. O que é que esse Paulo, que era responsável pela instrução da igreja, estava tentando ensinar em suas cartas? Existe um momento aos Coríntios onde ele fala sobre isso, especificamente capítulos 8 e 9, Paulo fala muito sobre a generosidade. E quando nós chegamos no capítulo de número 9, verso de número 6, Paulo traz significado à prosperidade. Abra sua Bíblia comigo, a gente vai fechar com esse texto. 2 Coríntios 9, 6. Quando nós olhamos para a igreja de Atos e vemos uma igreja que vivia repartindo o que tinham para suprir a necessidade dos outros, nós estamos falando sobre uma igreja que entendeu isso, que Paulo está ensinando aos coríntios e a nós também no nosso tempo. Então, 2 Coríntios, no capítulo de número 9, verso 6, chegamos ao trecho que o apóstolo diz: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve contribuir, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E agora Paulo vai fechar esse trecho dizendo: e Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Olha só, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo para mim, para você, assim como ele estava dizendo para a igreja: Deus é capaz de te conceder todo tipo de bênçãos, amém? Mas ele vai significar isso, ele vai dizer, para quê? Repita comigo, para quê? Olha o propósito disso, ele está dizendo, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, olha só, suprimento de necessidade, promessa, e muito mais ainda, para repartir com os outros. O propósito da prosperidade é o quanto eu consigo não acumular para mim, mas o quanto eu consigo expressar a graça de Deus ao mundo com aquilo que chega até mim. Quem está entendendo? A perspectiva bíblica de prosperidade não é uma perspectiva de acúmulo de riquezas. É uma perspectiva de alguém que entendeu que ser próspero é primeiramente ter Cristo. A prosperidade não está na sua conta bancária, a prosperidade está no seu coração. Essa é a diferença. Você pode ser próspero e ser muito rico, e você pode ser próspero e ser muito pobre, e você pode ser muito pobre mesmo sendo muito rico. Quem está entendendo? Tem gente que é tão rico, irmãos, mas tão rico, que, ou melhor, vamos falar ao contrário, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Essa perspectiva de inversão de valores que o reino de Deus nos propõe vai contra aquilo que a gente aprende quando a gente vai por aí afora. Mas é justamente a partir de uma perspectiva eterna que nós somos chamados a viver. Jesus não veio, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que nós vivêssemos uma vida que poderíamos viver sem Ele. Ele não veio para te dar uma vida melhorada só, Ele não veio só para acrescentar alguma coisa, Ele veio para te fazer nascer de novo. E quando você nasce de novo, tendo espiritualmente sido sepultado com Cristo para ser ressuscitado com Ele, você renasce com esse prisma, e obviamente que nós passamos por um progresso de compreensão a cada dia, até o último dia da nossa vida, de compreensão desse prisma, mas no Espírito foi nos dado uma capacidade de enxergar o mundo de forma diferente. Deixa eu fazer uma última alusão aqui, para você compreender algo e a gente vai fechar. Se eu te perguntar agora nessa manhã, se quando você entregou sua vida para Jesus, a sua vida ficou mais fácil ou mais difícil?
a maioria das pessoas vão responder que ficou mais difícil. Porque a verdade, irmãos, é que quando você entrega a sua vida para Jesus, pelo fato dos seus olhos espirituais serem abertos para enxergar coisas que você não enxergava antes, você lida com desafios que antes não eram desafios para você. Quem está entendendo? A partir dessa ótica, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a tendência é que ela se torne mais difícil. Nesse sentido. Agora, se eu te perguntar, se quando você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida ficou melhor ou pior, certamente você vai responder que ficou melhor. Agora eu te pergunto, como é que ela é capaz de ficar melhor e mais difícil? Coisas que só quem viu e ouviu do próprio Deus é capaz de entender. São coisas inenarráveis com palavras, mas são experiências possíveis de experimentarmos. Se eu não tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu vou te dizer, muito possivelmente a minha vida estaria muito mais confortável. Eu nem estaria aqui em São Paulo. Eu nem teria deixado toda a minha família, nossa casa e tudo para trás para obedecer Jesus em um lugar onde eu nem conhecia ninguém. Possivelmente a minha filha teria mais conforto, possivelmente, na verdade, certamente o saldo da minha conta seria maior. Porque viver em São Paulo é um custo de vida muito alto. É ou não é? Agora, porque a minha vida ficou muito melhor, eu sou capaz de enfrentar os desafios mais difíceis, pela compreensão de algo que eu provei, pela experiência do Espírito Santo que veio habitar em mim, uma vez que eu criei e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Portanto, quando eu te digo isso, não queira entender de um ponto de vista lógico, não queira forçar a compreensão desse raciocínio apenas pela sua capacidade cognitiva, porque essa compreensão, ela parte de uma experiência espiritual. É por isso que aos Coríntios, Paulo também está dizendo que a vida no Espírito parece loucura àqueles que não têm o Espírito, porque ela só pode ser discernida no Espírito. Pode parecer bobagem tudo que eu estou dizendo para você. Agora, uma experiência espiritual pode significar tudo. Pode te convencer no Espírito de algo que eu não sou capaz de te convencer. Se você vem na igreja porque talvez ache que eu sou capaz de entregar uma boa mensagem para você, você não vai ficar aqui por muito tempo. Porque pessoas que conseguem discursar melhor, o mundo está cheio. Eu não sou muito bom nisso. Agora, se você vem com o seu coração aberto para ter uma experiência com alguém que formou a sua própria vida, com alguém que criou os céus e terra, com alguém que enviou o seu próprio filho para morrer por você, meu irmão, você vai sair daqui diferente, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. E é isso que vai mudar a sua vida. Certamente existem muitos filósofos adeptos a outras correntes religiosas que são muito melhores do que eu na arte da retórica. Mas existe um Deus inigualável, insuperável, maior do que todos os outros, inclusive o único Deus que abriu o caminho pelo seu único filho, esse único filho que veio nessa terra dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse Jesus, ele não pode ser aceito por nós apenas como um cara legal. Ele não pode ser acolhido por nós apenas como alguém que nós nos identificamos e que talvez somos fãs dele, ou que talvez, nos simpatizamos com ele. Porque quando você conhece bem esse Jesus e você entende o que ele disse, ou ele é quem ele diz que é, ou ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, ele não é digno da sua fé. Mas se ele é quem ele diz que é, e ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, certamente você só pode conhecer a Deus por meio dele. Porque na sequência ele diz: ninguém. E quando ele está dizendo ninguém, ele está dizendo ninguém. Quando ele está dizendo que ele é o único caminho, automaticamente o que ele está fazendo é desvalidar todas as outras possibilidades de se achegar até Deus. Religiões levam-nos até deuses. Jesus nos apresentou o único Pai. Só Jesus nos apresenta a Deus como Pai. Se você falar sobre Deus como um Pai em algumas religiões, inclusive
Estava na Inglaterra um dia, em Londres, e eu e um amigo começamos a conversar com alguns muçulmanos e caminhamos em muito respeito com todas as religiões, tá, meus irmãos? Não temos o respeito acima de todas as coisas, mas enquanto nós estávamos conversando com ele, e ele começou a tentar entender um pouco mais sobre a nossa fé, óbvio que na verdade ele já conhecia, mas ele começou a questionar mais o nosso entendimento a respeito de Deus. E aí ele perguntou assim, quem Jesus é para você? Quando a gente fala que Jesus é filho, acaba a conversa para ele. Porque é inconcebível a ideia de um Deus que é pai. Quem está entendendo? Mas aquilo que é impossível para um homem é possível para Deus. É isso que Jesus veio mostrar na cruz do Calvário. E o argumento daquele muçulmano para mim foi: Deus, ele é tão grande que ele não pode se fazer caber no mundo. E é verdade, irmãos, que naturalmente falando, Deus ele não cabe no mundo, a não ser que ele queira. A não ser que ele queira, e ele quis fazer do seu filho a propiciação, o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Deus, ele precisava, irmãos, dessa forma expressar o amor dele para o mundo. Ele se tornou homem para se identificar conosco. A Bíblia diz que Jesus, em sua humanidade, ele foi tentado em tudo. Ele sofreu as nossas dores, mas nunca pecou. O homem precisava vir buscar aquilo que o próprio homem havia entregado no Éden. Mas pela nossa incapacidade de conquistar, Jesus veio nos oferecer de graça. Porque não era possível haver um homem sem pecado, porque todos nós herdamos essa herança pecaminosa, Deus teve que enviar um homem do céu, sem pecado, sem mancha alguma, sem culpa alguma, para se fazer culpado por nós. A história do Evangelho, ela ganha significado quando nós compreendemos, irmãos. Deixa eu tirar aqui já para eu dizer para mim mesmo que eu preciso acabar. Pode tirar o púlpito. A história do Evangelho, ela ganha significado e sentido quando nós entendemos o que acontece na cena da cruz. A cena da cruz é Barrabás chegando preso para sair livre e Jesus chegando livre para sair preso. Precisava haver troca. Precisava haver substituição, porque a cruz era minha e sua, não era de Jesus. Jesus não veio morrer numa cruz que era dele, ele veio morrer no nosso lugar. E quando nós entendemos, irmãos, isso, o que ele fez por nós, não tem como. Se Jesus é Deus, ele deu a sua vida por nós, por que nós não entregaríamos a nossa vida por ele? E se entregamos a nossa vida por ele, por que também não entregaremos a nossa vida uns pelos outros? Quando Deus ele cria Adão, ele também diz para Adão que embora o jardim estivesse perfeito, ainda estava faltando algo. Ele diz: eu far-lhe-ei uma ajudadora idônea, para que ela o ajude e o complete. Não faria sentido o Éden perfeito se Adão não tivesse com quem compartilhar a vida. Somos chamados a compartilhar a vida a partir do entendimento do que é vida. E esse entendimento Jesus veio nos dar. É por isso que diante dos fariseus, Jesus está discursando a respeito de Abraão e ele diz: Abraão alegrou-se ao ver o meu dia. Essa alegria de Abraão ao ver o dia de Jesus está no momento em que Abraão coloca Isaac para sacrificar, levanta a faca para sacrificar, e o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor aparece dizendo: Abraão, não faça isso com o menino. Agora eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o seu único filho. Abraão levanta a cabeça e vê o cordeiro amarrado no arbusto, o cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaac. Quando Jesus diz que Abraão se alegrou ao ver o meu dia, a alegria do Abraão estava em ver o Cristo Jesus, na figura daquele cordeiro que trocaria de lugar com Isaac para o sacrifício. E hoje, por termos entendido o que já aconteceu, nós podemos dizer: Deus, agora eu sei que tu me amas, porque você não me negaste o teu único filho. Esse é o Evangelho. O Evangelho começa e termina com Deus se doando, se entregando por nós. Um Deus supremo, Criador dos céus e terra, um Deus poderoso, mas um Deus que é capaz de morrer na cruz por nós.